Boa tarde, turma. Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a técnica de amostragem de lotes manuseáveis. Bom, pessoal, a amostragem ela é um parâmetro bastante importante, não só na indústria mineral, mas também em qualquer outro processo produtivo, porque é a partir da aplicação dessas técnicas que nós vamos conseguir avaliar o processo como um todo. Então, para isso, a gente faz sempre a retirada de algumas amostras, ou seja, quantidades ou pequenas unidades do processo em questão, para poder verificar a qualidade qual o meu processo está respondendo, né? Para ver se, no nosso caso da indústria mineral, se eu estou conseguindo, por exemplo, concentrar o meu minério de forma a atingir o teor que eu preciso para poder mandar esse material para a indústria siderúrgica, por exemplo. Mas não só na questão de produtos, né? A gente tem que levar em consideração que a gente tira amostras para medir qualquer operação dentro do processo. Eu vou tirar amostras dentro da mina, para eu ter conhecimento do depósito mineral. Eu vou tirar amostras na pilha pulmão, antes do material entrar na usina, que é para verificar se o material está na granulometria adequada, para ver se o material tem o teor adequado, se o teor está uniforme, para atender essas necessidades da usina. E em todo momento, em vários pontos de dentro da usina, a gente vai fazer a amostragem de pequenas massas para ver se o processo está adequado. Por exemplo, se eu quero medir a eficiência de um peneiramento, eu vou ter que tomar pelo menos duas amostras. Uma do material que está chegando na peneira e a outra do material que está saindo. A gente vai fazer uma análise granulométrica desses dois materiais e a partir dessas informações a gente consegue calcular a eficiência da peneira. Será que ela está funcionando do jeito que ela deveria? Será que não está na hora de fazer algum ajuste? A amostragem é um parâmetro extremamente importante para a gente, em qualquer aspecto do processo. Desde o momento que o material sai de dentro da mina até o momento que o material está saindo da usina de concentração. Lembrando que o produto concentrado final, ele geralmente também passa por técnicas de amostragem, justamente para verificar se esse material atende realmente a necessidade do cliente. E quando chega na mão do cliente, com certeza ele também vai fazer a mesma coisa, porque ele também quer ter garantia de que ele está recebendo o produto com a qualidade pelo qual ele pagou. Então a amostragem, não só do nosso lado, né, mas também do consumidor, também vai existir. Então, pessoal, a amostragem para nós, na engenharia de minas, né, na área do setor do processamento mineral, torna-se um problema um tanto quanto difícil, né, devido à massa do material que a gente analisa. Vamos considerar a amostragem de uma pilha de 100 toneladas de minério. Eu desejo ter o conhecimento do teor de ferro, qual a porcentagem de ferro que essa pilha apresenta. Obviamente, a única forma que eu teria de saber com 100% de certeza qual o teor de ferro dessa pilha era medindo o teor de ferro da pilha inteira. Pegar essas 100 toneladas e fazer algum teste, alguma análise química. Só que, obviamente, né, por limitações físicas dos equipamentos de análise, isso aqui não é possível. Eu não consigo fazer isso. Eu preciso pegar uma massa pequena deste material para poder fazer essas análises. E essa massa pequena geralmente gira em torno de gramas, tá, pessoal? 50 gramas, 20 gramas. Então eu preciso partir de uma pilha, para ter informação de uma pilha de 100 toneladas, eu preciso partir de uma amostra de 20 gramas, por exemplo. Então, pessoal, aqui no caso, eu tirei uma amostra, vamos considerar que ela tenha 20 gramas, e aí eu mandei para o meu laboratório químico. E o laboratório me retornou esses valores aqui. Eu vi que eu tenho 94,64% de hematita, 5,36% de quartzo e 0% de alumínio. E aí, o que chama a atenção de vocês é que existe mais ou menos erro aqui em todas essas análises. Esse erro ele sempre vai estar associado, porque a única forma de eu saber exatamente o que tem aqui dentro seria analisando a pilha inteira. A partir do momento que eu reduzo a massa disso daqui, eu não estou analisando o meu material original. Então, qualquer que seja a massa que eu pegue daqui, eu vou ter um erro associado. Tá, pessoal? Então, que eu mostro aqui para vocês nesse gráfico estatístico aqui, o gráfico de distribuição normal, de duas amostras com dois tamanhos diferentes de amostras aqui, né? Considerando aqui o número de partículas. Uma amostra bem pequena, com 100 partículas, compondo ela, e uma amostra um pouco maior, com mil partículas. Então a gente vê aqui que a curva com 1000 partículas, ela se encontra um pouco mais fechada, né? O desvio em relação a essa média aqui, ele é bem menor. Agora na curva de 100 partículas, olha o tanto que meu erro aumenta.
Tá, pessoal? Isso aqui é um indício para a gente de que quanto mais eu reduzir a massa original, maior vai ser o meu erro associado. Tá, gente? Então isso traz um problema muito sério para a gente. Como que eu vou determinar as características químicas, físicas e mineralógicas de um material, né, de uma pilha, de um depósito de um corpo de minério, a partir de uma massa pequena de 20 gramas, e eu tenho que fazer isso de forma precisa, né, de forma a ter o menor erro possível. Tá? Então as técnicas de amostragem, elas estão aí justamente para isso. A gente vai tentar reduzir ao máximo esses erros aqui associados. Quanto menor o nosso erro, maior vai ser a nossa segurança em definir alguma rota de processo, por exemplo. Pessoal, vale lembrar que tudo que a gente tira de informação, qualquer informação que a gente vai tirar dessa amostra aqui, vai ser importante em algum ponto do processo, especialmente em se tratando de material que está alimentando a usina. A partir disso, eu vou tirar a distribuição granulométrica do meu material, eu vou tirar a composição química, a composição mineralógica, e a partir desses dados, eu vou dimensionar a minha usina de credenciamento de minério. Então, se eu faço essa retirada dessa amostra pequena de qualquer forma, esse erro associado vai ser muito alto e qualquer decisão que eu tomar a partir disso vai me trazer impactos econômicos muito grandes no final do processo. Então, a gente não pode ignorar que a amostragem ela vai tender a diminuir ao máximo esse erro. E daí vai dar mais segurança para a gente na hora da gente dimensionar nossos equipamentos, da gente definir nossa rota de processo e na forma da gente controlar melhor todo o nosso processamento mineral. Lembrando aqui que só nesse exemplo, né, essa amostragem aparentemente ela foi muito bem feita, né, porque eu sei aqui que o meu teor de ferro na minha amostra original girava em torno de 94,94 e aqui na minha medida deu 94,64. Então eu vou um desvio pequeno aqui do alumínio, que antes eu tinha medido que não tinha nada, mas na verdade tem 0,81, e uma pequena diferença aqui na questão do silício. Mas aqui, gente, a gente está comparando esses valores porque são hipotéticos, né? Na verdade, esses valores aqui, nunca eu vou saber. É justamente eles que eu estou procurando, né? Então, a gente não tem como saber o quão errado a gente está. Mais um indício de que as técnicas têm que ser aplicadas da melhor forma possível, porque a gente não sabe o quanto a gente está errado. Eu sei que eu estou errado, mas eu não sei o quanto. Tá? Então, isso aqui é um assunto bastante sério, né, que muitas vezes, infelizmente, ainda é um pouco negligenciado. Pessoal, a amostragem é basicamente um processo de sorteio de materiais, de partículas, né, quando que a gente está lidando com material particulado, eu vou basicamente fazer um sorteio dessas partículas. Então, vamos supor que eu tenho o meu lote, o meu material que eu desejo amostrar, e eu preciso tirar uma massa pequena, composta por apenas algumas partículas. Né, e eu vou fazer isso em uma espécie de sorteio aleatório. Eu falo que sorteio é aleatório porque a única forma da minha amostragem ser estatisticamente correta é dar a cada uma dessas partículas probabilidade de ser sorteadas. E essa probabilidade ela não pode estar relacionada com nenhum parâmetro físico da amostra. Ela tem que estar relacionada apenas com a proporção relativa de cada um desses elementos aqui na minha amostra principal. Como assim, professor? No caso, eu falei que eu não posso fazer essa amostragem baseada em nenhuma propriedade física. Pessoal, vamos supor aqui que eu tenho 3 espécies mineralógicas distintas nessa minha amostra. Essas amostras cinzas são quartzo, SiO2, as partículas azuis são hematita, Fe2O3, e as partículas amarelinhas, ouro nativo. Se eu faço esse sorteio com todas essas partículas imersas em água, por exemplo, o que aconteceria? Lembrando aqui que a gente tem uma diferença de densidade muito grande entre as partículas de ouro e as demais. A partícula de ouro tem densidade de aproximadamente 19 centímetros cúbicos, enquanto a hematita tem 5,2 e o silício tem 2,64 gramas por centímetro cúbico. Se eu coloco essas partículas em água, por menores que as partículas de ouro sejam, elas vão sedimentar numa velocidade bem mais rápida do que as demais. E se eu vou coletar esse material lá embaixo para poder fazer minha amostragem, eu vou estar favorecendo apenas as partículas com densidade maior. Então a minha amostra vai ter uma frequência muito maior dessas partículas mais densas do que proporcionalmente elas existem aqui na minha amostra, na minha população. Então, essa seria uma forma, vamos dizer, de certa forma viciada de eu estar fazendo essa amostra. Eu estou favorecendo a escolha de alguma espécie mineralógica ou de alguma partícula em função das suas propriedades físicas, nesse caso, a densidade. Dessa forma, o meu sorteio não está sendo justo com as demais. Então, para a gente poder fazer um sorteio justo, a escolha dessas partículas tem que levar em consideração apenas a proporção com que elas se encontram na população original. Se eu tinha muitas partículas de quartzo,
na minha população, na minha amostra original, na minha amostra, proporcionalmente, eu preciso também ter mais partículas de quartzo. E vice-versa, né? Como a minha amostra original tinha muito pouco ouro, proporcionalmente a minha amostra também tem que ter muito pouco ouro. Então, a probabilidade da partícula deve ser sorteada, ela deve depender exclusivamente da proporção relativa da partícula na população. Qualquer outro tipo de forma de coleta que a gente beneficie alguma espécie, alguma partícula em função de alguma outra propriedade, a gente não vai estar fazendo um sorteio, a gente não vai estar fazendo uma amostragem que é estatisticamente correta. Então, pessoal, vou passar aqui para vocês agora alguns conceitos que são importantes na amostragem, porque a gente lida bastante com eles e é importante a gente ter uma diferenciação clara entre eles. Primeiro aqui é o conceito de lote. Pessoal, lote é uma quantidade finita de material a ser separada para utilização específica. Em outras palavras, é o universo do qual eu preciso saber alguma informação. É toda aquela pilha de material que eu preciso tirar uma massinha pequena para poder ter conhecimento de alguma propriedade específica. E pessoal, importante falar para vocês que esse lote ou universo, ele não é fixo, ele pode variar a depender do ponto que a gente está no processo. Por exemplo, se eu estou fazendo uma amostragem através de vários furos de sonda no meu corpo de minério, eu vou lá e perfuro todo o meu corpo de minério, retiro essas amostras, essas massas pontuais, porque eu preciso saber como que é o teor do meu depósito. Então, nesse caso, o meu depósito vai ser o meu lote ou universo. É dali que eu estou querendo saber informações. Se eu estou lidando com a pilha pulmão antes desse material entrar na usina, e eu estou querendo saber informações desta pilha, então essa pilha passa a ser meu lote ou o meu universo. Tá, pessoal? Então é sempre importante a gente ter essa visão, porque o lote ele varia, né? Depende muito de qual ponto do processo eu estou querendo tirar alguma informação específica. Então, meu lote, meu universo vai ser sempre a massa original do material, que eu desejo conhecer alguma propriedade específica, e aí para isso eu vou fazer a retirada do que eu chamo de incremento, que são várias porções individuais retiradas do lote. Tá, pessoal? Lembrando que eu não consigo, com uma única pasada nessa pilha pulmão aqui, por exemplo, aqui no caso já é uma pilha de concentrado, né? O material já passou pela usina, então isso aqui é uma pilha de concentrado. Eu não consigo fazer de forma representativa uma única retirada de material aqui para compor minha amostra. Eu preciso fazer várias pequenas remoções, geralmente essas remoções são espaçadas em intervalos regulares de tempo, e para poder fazer uma retirada representativa. Então essas pequenas quantidades de massa que eu vou tirando aos poucos do meu lote ou do meu universo, eu chamo de incremento. Tá, pessoal? Quanto mais incrementos, melhor para o processo. Claro, né, vai depender muito do ponto que a gente está, do nosso programa de amostragem, mas teoricamente, quanto mais incrementos eu tenho, maior vai ficando a minha massa e mais representativa a minha amostra vai ficando. Tá, pessoal? Então, esses incrementos vai depender muito do programa, tá, de amostragem. O tempo que elas são retiradas, a forma que elas são retiradas. Então, eu vou pegar todos esses incrementos que eu retirei, N incrementos, junto todos eles, e aí eu formo o que eu chamo de amostra primária, que é uma quantidade de material manipulável, que é composta pelos incrementos retirados do lote. Tá, pessoal? Se eu estou lidando com uma pilha pulmão, eu não consigo manipular aquela massa como um todo. Mas se eu tirar, sei lá, 100 incrementos de 1 kg, eu vou ter 100 kg de amostra, né, de amostra primária. E aí, nesse caso, esses 100 kg é possível a gente manusear isso no laboratório. Já fica bem mais fácil. Tá, pessoal? Mas mesmo assim, essa amostra primária, ela costuma ter uma massa maior do que o necessário, bem maior ainda. Tá? Então a gente ainda não consegue trabalhar com essa amostra primária do jeito que ela está. Essa amostra primária não tem condições de eu fazer nenhuma análise ainda, por questões de umidade, por questões de granulometria. Então é preciso a gente preparar essa amostra primária. Então eu preciso passar esse material por uma adequação granulométrica e secagem para poder deixar ele apto para poder fazer as etapas seguintes. Feita a secagem, feita a adequação granulométrica, e pessoal, caso seja necessário, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, a gente passa a etapa de homogeneização e quarteamento. Na etapa de homogeneização, a gente vai misturar esse material de modo que a gente garanta ali que todo o material esteja bem homogêneo e que todas as partículas tenham a mesma probabilidade de ser coletadas, né, de acordo com a sua proporção de ocorrência naquele material. Então eu preciso garantir que o meu material esteja bem misturado para poder retirar alíquotas que sejam representativas. E depois a gente vai passar por uma etapa de quarteamento, que é a redução de massa. E a partir daí eu vou pegar esses 100 kg de amostra e vou começar a fazer
divisões sucessivas, né? No caso aqui a primeira divisão vou ter 2 amostras de 50 quilos, ainda é demais, então cada uma dessas eu vou dividir em mais 2 de 25, ainda está muito, então cada uma eu vou dividir em 12,5, e assim sucessivamente até eu ter a massa que eu preciso para poder fazer a análise que eu desejo. Lembrando que a gente sempre vai seguir em frente no processo com uma das amostras, a outra, que eu chamo de gêmea dela, a gente vai mandar ela para o arquivo. Eu vou deixar ela quietinha ali, vou deixar ela estocada, porque qualquer coisa que acontecer, alguma análise incorreta, alguma coisa que acontecer com essa amostra aqui, eu ainda tenho outra para poder trabalhar. É como se fosse um estoque de emergência, né? Um estoque de reserva. Então a gente sempre vai gerar, no caso, uma amostra final, depois de sucessivos quarteamentos, até eu atingir a massa que eu preciso, e os arquivos, né, que eu posso trabalhar com esse material depois, a hora que eu quiser. Eu expliquei no slide anterior, mas aqui está só para ficar registrado, né? Homogeneização, a gente vai ter a obtenção da distribuição uniforme dos constituintes da amostra. O quarteamento, eu vou reduzir a massa da amostra, e a amostra final seria a quantidade de material que possui massa e granulometria adequada para a realização de ensaios. Pessoal, durante todo o processo de amostragem, a gente está sujeito a diversos tipos de erros que vão afetar a minha análise e vão afetar a informação que eu estou tirando em cima daquilo ali. O erro total de amostragem seria, então, a soma dos erros de amostragem propriamente dita e os erros de preparação. Cada um deles a gente vai passar aqui por alto para explicar o que é cada um e como a gente pode fazer, como a gente pode trabalhar com a nossa amostra da maneira mais adequada possível para poder minimizar ao máximo esses erros, tá, pessoal? Lembrando aqui, tá, pessoal, que esses erros de amostragem, a amostragem propriamente dita, é a coleta do material e redução de massa. E os erros de preparação são as sequências de operações que antecedem a redução de massa, sejam elas a homogeneização, a secagem e a fragmentação. Então tem essas duas fontes de erro. Eu tenho os erros que são provenientes da forma como eu retiro as minhas alíquotas dos meus incrementos, e eu tenho erros devido à manipulação desse material, nas etapas de preparação principalmente, que são as etapas que a gente manipula mais a amostra. Tá, pessoal? Então, a homogeneização já foi discutida antes, né? A gente precisa misturar muito bem o minério para dar chance de todas as partículas serem coletadas de acordo com a sua proporção relativa na amostra original. A secagem, a gente precisa normalmente secar o material porque ele pode vir com uma certa umidade. Se eu estou lidando com um material que está vindo da pele pulmão, ele fica exposto ali no pátio. Então ele pode tomar chuva, ele pode secar em determinadas épocas, em determinadas horas do dia. Então esse material vem com uma umidade bastante variável. E lembrando que partículas, quando ela tem uma umidade superficial, elas tendem a se aglomerar. Se eu pego essas partículas, que elas deveriam estar soltas, e por conta da umidade elas formam um torrãozinho, esse conjunto inteiro de partículas, independente de quem seja hematita e quem seja quartzo aqui, por exemplo, vai se comportar como uma partícula só. Então aqui eu não estou lidando com um sistema individualizado, né? Eu estou lidando com um conjunto, com um aglomerado de partículas e que eles vão... isso vai ser uma fonte de erro para mim. Então a secagem muitas vezes é importante, na maioria das vezes é importante, para poder eliminar essa umidade superficial das partículas e deixar com que elas fiquem livres, individualizadas. Cada partícula tem liberdade de ir para onde ela quer. Então nesse caso aqui, cada uma delas tem a mesma probabilidade de ser coletada. Aqui não. Quando elas estão aglomeradas umas nas outras, para onde uma vai, a outra vai também. Então, eu estou dando a elas uma característica diferente. Pessoal, atenção nessa questão da secagem, tá, pessoal? A secagem, ela é, via de regra, necessária, a não ser que eu esteja buscando informações sobre umidade. Tá, pessoal? Então, se eu quiser medir a umidade da minha amostra, obviamente eu não vou poder secar a minha amostra, porque senão eu vou manipular, eu vou destruir a informação que eu estou buscando. Se a intenção não for buscar a umidade, então a secagem torna-se praticamente obrigatória, tá, pessoal? Ficar muito atento a isso. E esses ensaios de umidade geralmente são necessários, tá? Então, ficar atento que se a gente quiser medir a umidade, a gente não vai poder secar a nossa amostra. E a fragmentação. Lembrando, no caso lá de partículas mistas e partículas livres, se eu tenho uma partícula de quartzo e uma partícula de hematita, e ela for muito grosseira, concordam que se eu mandar isso aqui para um lado e ela for coletada, ela vai estar arrastando todo esse material aqui que não faz parte dela, né? Então, se eu quiser analisar o teor, eu posso
devido a essas variações de tamanho de partícula e composição mineralógica de cada partícula, eu posso afetar esse resultado. Então, quando eu quebro essas partículas, eu elimino essa possibilidade de uma espécie ser arrastada junto com a outra. Então, a fragmentação também normalmente é necessária, especialmente quando a gente está querendo lidar com o teor, tá, pessoal? Então, se eu quero analisar o teor da minha amostra, eu vou ter que moer ela bem pequenininho para poder individualizar ao máximo isso daqui e eliminar ao máximo essa tendência de uma partícula grande carregar para a minha amostra algo que não representa fielmente a minha população. Mesmo caso da secagem, a gente tem que ficar bastante atento com o que a gente está querendo analisar. Se eu quero obter informações sobre a distribuição granulométrica da minha amostra, eu não posso fragmentar ela, porque senão é uma informação que eu vou estar destruindo. Tá? Eu vou estar justamente destruindo a informação que eu estou procurando. Fora esse caso, a fragmentação, via de regra, sempre vai estar necessária, tá, gente? Especialmente quando a gente está interessado em analisar teor. Tá? Ficar bastante atento nisso aí. Se eu quero medir umidade, se eu quero medir análise granulométrica, eu não posso nem secar e nem fragmentar minha amostra. Então, pessoal, o erro total de amostragem é relacionado com a diferença entre o valor de uma dada característica no lote e a estimativa dessa característica na amostra. Naquele mesmo caso que eu dei no exemplo lá da pilha, eu medi que na minha amostra eu tinha um total de 0% de Al2O3, sendo que no caso eu tinha 0,81% de Al2O3. Então aqui na minha amostra e aqui no meu lote. Então, aqui naquele exemplo, é um exemplo didático, obviamente, eu sei qual que é o valor da minha amostra, eu sei qual que é o valor no meu lote. Então, aqui já me dá indícios de que eu estou errando. Mas na vida real isso não vai acontecer, né? Eu jamais vou saber isso. Então, eu não sei o quão errado eu vou estar. Eu sei que eu vou estar errado sempre, mas quanto eu vou estar errado? Não sei. A gente pode simplesmente tentar minimizar ao máximo, aplicando da melhor forma as técnicas de amostragem para poder tentar diminuir esses erros que estão presentes. Então, esse erro total de amostragem ele é composto basicamente pelo erro de amostragem propriamente dita, que está relacionado com a forma de retirada dos incrementos, e com os erros de preparação, que são os erros gerados durante a preparação do meu minério, seja na homogeneização, seja na secagem, seja na fragmentação, ou mesmo na etapa de redução granulométrica. Tá, pessoal? A gente vai discutir cada um desses erros aqui agora. Então, o erro de amostragem propriamente dito ele é composto basicamente por 7 erros independentes, que são resultados do processo de seleção da amostra primária. Principalmente, são provenientes principalmente da variabilidade do material que está sendo amostrado. Então, basicamente, a gente tem o erro de ponderação, o erro de integração, o erro de periodicidade, o erro fundamental, o erro de segregação, o erro de delimitação e o erro de extração. Vamos comentar cada um desses para a gente entender direitinho qual que é a diferença de cada um. Pessoal, o erro de ponderação é resultante da não uniformidade da densidade ou da vazão do material. Então vamos supor que eu estou aqui com uma correia transportadora e que eu estou transportando o meu minério aqui em cima dela. E de tempos em tempos eu vou coletar uma certa quantidade de material. Tá? Então vamos supor que eu coletei, no tempo 1 eu coletei essa amostra, no tempo 2 eu coletei essa, no tempo 3 eu coletei essa. Então aqui, por exemplo, considerando esses dois incrementos, elas são compostas por 4 partículas. Se a gente deduzir aqui que as partículas laranja são Fe2O3 e essa partícula roxinha é SiO2, qual dessas duas alíquotas tem mais massa? Considerando que as partículas são do mesmo tamanho. Essa daqui, né? Como eu tenho 3 partículas de hematita, a hematita é mais densa, logo essas partículas têm mais massa. Então, um processo ideal, os incrementos devem ter todos a mesma massa. Tá, pessoal? Se eu tiver variações de massa entre os meus incrementos, já é uma fonte de erro. Então aqui, como eu estou lidando com materiais de densidades diferentes, aqui eu tenho 3 partículas mais densas e aqui eu tenho só 2. Isso gera para mim uma diferença de massa e que vai contribuir com esse erro de amostragem. Tá joia? O erro de integração é resultante do grau de heterogeneidade de distribuição de partículas do material. É bem parecido com o caso anterior, tá, pessoal? Aqui no caso eu tenho um incremento, que ele é composto basicamente só por hematita, e aqui eu tenho outro incremento que também é composto só por hematita. Mas aqui nesse caso eu tenho 4 partículas, aqui no caso eu tenho 3. Então isso também vai gerar uma diferença de massa para mim no final do processo. Então isso aqui também contabilizaria
como uma fonte de erro. Tá? O tamanho de partícula e a distribuição da quantidade de partículas nos meus incrementos. O erro de periodicidade ele resulta da variação periódica da qualidade do material amostrado. Tá, pessoal? Então, aqui se eu estou analisando o teor, essa amostra aqui, ela tem um teor um pouco maior de ferro do que essa. Então, se eu estou fazendo minha amostragem para poder ter a composição química, e cada hora eu estou pegando amostras com teor de ferro diferente, isso também vai ser uma fonte de erro para mim no processo. O ideal, pessoal, é que se o material tivesse 100% homogeneizado, cada alíquota que a gente tirasse, cada incremento que eu tirasse, ele tivesse exatamente a mesma massa, a mesma quantidade de partículas, o mesmo teor. Só que isso nunca vai ser verdade, né? Isso nunca vai acontecer. Cada vez que eu tiro um incremento minimamente diferente do outro, isso para mim vai gerando erros que se acumulam no final do processo. O erro de delimitação é resultante da forma incorreta de delimitar os incrementos. Se eu tirar um incremento justamente nessa parte, eu vou pegar só hematita. Ou se eu pegar um incremento só nessa parte, eu vou pegar só quartzo. Tá? O ideal seria que eu delimitasse os incrementos em uma região que uma amostra está totalmente homogeneizada. Que a amostra esteja homogeneizada, pessoal, isso aqui pode acontecer, né? Devido à segregação, partículas mais grosseiras rolam para baixo. O erro de extração é resultante da forma de extração da amostra. Então, se no começo de uma campanha de amostragem eu utilizo um certo volume de amostrador, eu devo, né, obviamente, terminar a minha campanha com esse mesmo amostrador, visto que eu quero incrementos com a mesma massa, com a mesma característica. Se eu mudo a forma dele no meio do caminho, eu vou acabar mudando a massa de cada incremento. E a gente já discutiu antes que os incrementos com massas diferentes, devido à variação de teor, variação de densidade, variação de quantidade de partículas, geram erro no final. Então, a forma da minha extração, o volume que eu estou extraindo, tem que se manter constante. Se isso não acontece, eu vou estar com um erro sério de amostragem. Erro de segregação, pessoal, resulta da heterogeneidade de distribuição localizada do material. Lembrando que quando eu estou formando uma pilha com material particulado e material seco, as partículas grosseiras, quando elas caem no topo da pilha, elas não têm estabilidade suficiente para ficar ali. E elas acabam rolando para a base da pilha. Então, naturalmente, eu tenho uma pilha formada por uma maior quantidade de partículas um pouco mais grosseiras na base, e no topo eu tenho maior predominância de partículas finas. Se eu colocar meus incrementos na base da pilha, eu vou tendenciosamente estar pegando partículas mais grosseiras. As de cima, que são mais finas, vão ficar esquecidas ali em cima. Né? Então, a gente já discutiu anteriormente, né, essa questão da variação de massa. Isso aqui vai acabar gerando um erro bastante alto aqui para a gente no final do processo. E essas partículas finas, pessoal, elas não podem de forma alguma ser ignoradas, tá? Elas têm pouca massa, mas existe uma tendência muito grande elas concentrarem ferro. Pelo menos no caso do minério de ferro, a hematita ela se quebra um pouco mais fácil do que com o quartzo. Então essas partículas finas são muito ricas em ferro. Elas são muito representativas do teor. Então elas não podem ser ignoradas, tá, pessoal? Ficar muito atento nisso daí. E o erro fundamental é o único erro que ele não tem como ser eliminado. Todos os outros, se a campanha de amostragem for muito bem dimensionada, a gente consegue reduzir bastante. A gente não elimina totalmente, mas a gente consegue reduzir ao máximo, né, dependendo do caso. O erro fundamental ele é resultado da heterogeneidade de constituição do material. Então esse é o único dos erros de amostragem propriamente dita que a gente diz que a gente não pode eliminar, porque é uma característica intrínseca do material. Então como assim? Vamos supor que nesse exemplo que eu tenho a mesma quantidade de bolinhas amarelas e bolinhas laranjas aqui na minha pilha. E eu vou colocar agora uma única bolinha vermelha, que ela está aparecendo aqui. E aí vamos supor que eu vou dividir essa população exatamente em massas iguais. 50 bolinhas vão para um lado, 50 bolinhas vão para o outro. E aí elas vão de forma equivalente, tá, pessoal? Aqui vamos supor que eu fiz uma amostragem perfeita, então aqui eu tenho 25 amarelas e 25 laranja. Aqui a mesma coisa, 25 amarelas e 25 laranjas. Como essa partícula aqui ela está sozinha, vamos supor que ela veio para a esquerda. Então, nesse caso, eu vou ter uma diferença de 100% entre o teor dessa partícula. 100% dela veio para o lado de cá e 0% veio para o lado de cá. Isso é uma característica do material, tá? Então não tem como eu eliminar esse erro. A única forma que eu tenho de eliminar esse erro é se eu amostrasse o material
como um todo. Isso não é possível, tá, gente? A partir do momento que a gente reduz a massa, a gente já está lidando aqui com o erro fundamental. Não tem como uma amostra com menor massa ser exatamente igual à massa total que estava presente no meu universo. Isso jamais vai acontecer. Então esse erro é relacionado a isso, a heterogeneidade de constituição do material. Claro que aqui, se a gente quebrasse esse material mais um pouco, eu iria tender a quebrar essa partícula, mas ela também não vai quebrar no meio perfeito, né? Então uma amostra, vamos supor que eu quebro essa partícula vermelha, mas ela quebra desse jeito. O lado esquerdo vai acabar tendo uma maior quantidade, uma maior massa de partícula vermelha do que o lado direito. Isso não vai mudar. Mesmo que eu quebre o material, eu reduzo um pouquinho esse erro, mas eu não elimino ele por completo. Pessoal, os erros de preparação são um somatório de 5 erros, tá? Que também são independentes e que são provenientes da etapa de redução granulométrica, homogenização e quarteamento, em que a amostra primária é submetida até que a gente possa ter a obtenção da amostra final com massa adequada para poder mandar para o laboratório. Então esses erros são perda de partículas pertencentes à amostra, contaminação da amostra por material estranho, alteração não intencional da característica de interesse, erros não intencionais do operador e alteração intencional da característica de interesse. Vamos discutir cada um deles em detalhe, que esse sim a gente consegue, na etapa de preparação em laboratório, reduzir, talvez até eliminar. Então, pessoal, perda de partículas durante a amostragem. A gente manipula muito a amostra durante a etapa de adequação do material. Se eu estou homogeneizando o meu material em bancada, eu estou constantemente revolvendo aquele material. Então as partículas, elas, por mais que a gente tome cuidado, elas acabam se espalhando por uma área grande da mesa. Muitas vezes pode acontecer de alguma partícula cair no chão, de alguma partícula voar longe. Então a gente vai ter perda. Na hora que a gente está coletando material de cima da bancada, é muito comum aquele material bem fininho, bem pulverulento, ficar em cima da mesa. E muitas vezes ele é ignorado. Não deveria, né? Porque eu já discuti anteriormente que esse material ele é muito rico em ferro. As frações mais finas têm uma concentração maior de ferro, então eles não devem ser perdidos, eles devem ser contabilizados. Mas por mais que a gente limpe a bancada, acaba ficando material ali grudado que a gente não consegue fazer a recuperação desse material. Então a gente vai sempre acabar perdendo uma quantidade de amostra, tá? É aí que a gente tem que manipular a amostra com o maior cuidado possível para evitar ao máximo essa perda de partículas durante os processos de preparação e redução de massa. Pessoal, contaminação da amostra. Isso aqui é um caso bem sério, tá, pessoal? Que afeta muito a qualidade do material que a gente está tentando analisar. Então, o laboratório de tratamento de minérios, lá da UFMG, vocês já viram que, vocês devem saber que lá eles manipulam muita quantidade de material, é muita gente fazendo estudo, muita gente usa as bancadas. Então, toda vez que vocês forem iniciar um procedimento de preparação de amostras, sempre limpem a bancada. Porque às vezes a pessoa que utilizou por último, e não só no laboratório da UFMG, qualquer laboratório, você não sabe quem usou aquilo ali por último, você não sabe se a pessoa limpou direito ou não. Então se você joga a sua amostra ali em cima e aquela bancada está suja de qualquer forma, né, por mais que não tenha como você perceber ali a olho nu, sempre acaba tendo alguma quantidade de material que ficou para trás. E isso pode comprometer a qualidade da sua amostra. Tá, pessoal? Então é sempre importante, a primeira coisa que vocês forem fazer, antes de começar a manipular a amostra, limpem a bancada. Alteração da característica a ser determinada da amostra. Isso aqui, pessoal, vamos supor que a gente está lidando com a questão de umidade. Eu quero determinar a medida de umidade da minha amostra. E aí eu deixei a minha amostra lá na bandeja, deu horário de almoço, eu fui almoçar e larguei ela lá, perto da chapa. Quando eu voltar, o meu material vai estar na mesma condição? Ele já vai ter perdido um pouco de umidade. Então, se eu quero informações de umidade e eu fizer esse tipo de tratamento com a minha amostra, deixar ela lá de qualquer jeito e ela perder essa qualidade, perder essa característica, também é uma alteração. Aqui pode ser intencional ou não, tá, pessoal? Só estou citando mesmo um exemplo de uma forma com que o material pode ter alteração da característica. Um outro exemplo. Vamos supor que eu recebo uma amostra, eu trabalho no laboratório, e eu recebi uma amostra para poder fazer a preparação dessa amostra para alguma análise posterior e não me foi dito qual seria essa análise. Então, como ninguém me deu uma instrução, eu vou preparar a amostra do jeito que eu sei. Eu vou secar, eu vou moer a amostra, né? Então eu vou reduzir o tamanho das partículas, e eu vou homogeneizar, vou deixar ela preparada para a pessoa. Mas a pessoa não me falou que ela queria essa amostra para poder fazer uma análise granulométrica.
Então, pelo fato de eu ter diminuído a minha amostra na etapa de preparação, porque eu não sabia qual era a intenção daquela amostra, eu destruí a informação. E se a pessoa que pegou essa amostra de volta não perceber que ela foi diminuída, vai dar informação falsa para a pessoa. Tá, pessoal? Então, isso aqui é bastante, ficar muito atento. Qual é a finalidade da amostra que eu estou trabalhando? É análise de teor? É análise de umidade? É determinação de análise granulométrica? Eu preciso saber disso para saber a forma como eu devo trabalhar esse material, porque senão eu vou alterar a característica de interesse. Beleza? Erros não intencionais do operador. Entra aqui de novo, né? A pessoa preparou a amostra de forma errada, a pessoa, por algum descuido, deixou a chapa ali deixou a bandeja perto da chapa, a pessoa, por algum descuido, esbarrou na pilha e jogou algumas partículas no chão. Isso daí são acidentes que acontecem, né? Muitos deles por falta de atenção durante o processo e que geram erros no final. Tá? Então, ficar atentos, né, quando vocês estiverem manipulando a amostra de vocês para tomar o máximo de cuidado possível para evitar qualquer tipo de erro gerado durante esse processo. E erros intencionais do operador. Tá, gente? Aqui a pessoa pode realmente se sentir tentada a manipular o resultado de alguma análise. Por exemplo, um caso muito antigo, muito famoso na indústria da mineração, foi o caso de um depósito de ouro que foi localizado e que foi, por alguns meses, ele foi considerado o maior depósito de ouro do mundo. Né? Então, muitos acionistas investiram todo o capital na empresa, porque realmente, pelos resultados das análises químicas, tinha uma quantidade absurda de ouro. Mas depois foi descoberto que durante as análises eles estavam fazendo um procedimento que chama salgar a amostra. Eles estavam intencionalmente colocando pepitas de ouro nas amostras que iam para o laboratório e aquilo ali gerava uma quantidade absurda de ouro nas amostras, coisa que estava longe de ser verdade. A gente, ação criminosa, né? E gerou todo o impacto econômico na época, mas é uma questão muito séria, né? A pessoa, o operador, deliberadamente está manipulando algum resultado por alguma razão específica, né? Então isso acontece também, deve ser evitado ao máximo, tá, gente? Bastante imparcialidade na hora de fazer a preparação da amostra. Pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre vício, aqui, que é uma medida da diferença existente entre o valor real e o valor obtido em algum resultado. Então vamos supor que eu sei que o meu corpo de minério tem esse teor, e aí a minha análise química me deu que eu tenho esse valor, né, esse teor, bem mais alto do que o original. Então essa distância, né, essa diferença entre os valores real e medido, eu dou o nome de vício. Então, se eu não faço a minha coleta dos meus materiais, dos meus incrementos da forma mais correta possível, se eu não trato o meu material da forma mais correta possível, eu vou estar me distanciando cada vez mais do meu valor real. Tá? Então, se eu vou lá e coleto as partículas só da base da pilha, está coletando amostras com uma característica particular que é muito diferente da amostra do lote inteiro. Tá? Então, eu vou estar me distanciando. Quanto mais errado eu faço a minha amostragem, mais distante eu vou estar do valor real. E isso aqui é um problema muito sério, né? Porque eu não sei, nem nunca vou saber qual que é o valor real. Então eu vou conseguir lidar só com o valor medido. Agora imagine se eu estou lidando com o minério de ferro, com a caracterização de minério de ferro, e foi descoberto lá que ele tem um teor quase de 70% de ferro, né? Quase hematita pura. Mas na verdade o teor do depósito chega nem 25 direito. Mas como isso daqui foi um resultado que me voltou do laboratório e não tem como eu saber o valor original, eu vou confiar nesse valor. Então, se ele estiver errado, eu vou tomar a partir daqui todas as decisões erradas, né, e vai gerar um impacto muito grande. Tá, gente? Então, vício, sempre lembrar que essa diferença entre o valor real e o valor medido. Quanto melhor for o nosso programa de amostragem, menor essa distância vai se tornando. Pessoal, a questão da precisão é a proximidade entre as medidas individuais geradas. Isso aqui está muito relacionado com o método com o qual eu vou fazer a determinação. Vamos supor que eu estou fazendo a determinação do teor. E para isso eu vou lidar de duas técnicas. Eu vou medir teor de ferro ou de qualquer outro elemento por fluorescência de raio-x e por densidade. Tem uma formulinha que a gente consegue aplicar as densidades dos minerais presentes, a densidade da amostra, e a partir disso eu consigo definir o teor. O FRX é uma técnica instrumental que já me dá o teor de forma direta, bastante precisa.
Então, vamos supor que eu fiz 5 análises em cada método. Então, mandei 5 amostras para a fluorescência e medi a densidade de 5 amostras diferentes. O FRX é uma técnica analítica de uma precisão bastante alta. Então, todas essas 5 análises elas vão me dar um valor médio e que a variação entre elas é pequena. Então, vamos supor que um resultado de FRX me deu um teor de 60%, o outro deu 61%, o outro deu 60,5%. Então, elas variam muito pouco em relação à média daqueles valores. Já na medição de teor usando a densidade, a gente faz a média densidade utilizando pequenometria e tal. É um método um pouco menos sofisticado do que o FRX. Então, ele é passível de uma maior quantidade de erro. Então, eu obtive a mesma média, mas cada vez a aplicação da pequenometria estava me resultando um teor diferente. Então, os teores variaram muito na média. A média foi a mesma, mas variaram muito em relação a esse valor. Isso é o que eu chamo de precisão. Quanto mais próximos os meus dados estão da média, mais precisa é a minha análise. Pessoal, então o conceito de exatidão é a proximidade entre as medidas individuais geradas e o valor real. E aí aqui eu vou considerar o vício e a precisão. Vamos supor que no caso eu tenho um valor real e que eu sei que eu tenho, sei lá, um teor de 25%, e as minhas análises me retornaram uma média de, sei lá, 70%. Então, como eu sei que esse valor que eu obtive nas minhas análises está bem longe do valor real, a minha amostra está viciada. E se vocês forem ver a forma da curva, ela está bem achatada. Ou seja, das várias análises, eu obtive vários valores que estão variando muito em relação à média. Então, também tem uma baixa precisão nessa medida. Então, toda vez que eu tiver um processo que eu tenho alto vício e baixa precisão, eu tenho baixa exatidão. O meu processo de medida, de análise, não é exato. Uma forma diferente da gente ver isso daqui é que, vamos supor, eu estou jogando um jogo de dardos. Eu preciso acertar sempre na mosca, né? Aqui é onde eu desejo acertar todos os meus disparos. Vamos supor que eu comece a acertar aqui, 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 aqui. A minha média de tiros está localizada mais ou menos nesse ponto. Todos os meus tiros, a maioria deles, estava girando em torno desse lugar. Então ele está longe da onde eu deveria acertar e os meus tiros estão muito espaçados. Então minha mira aqui não está legal. Então aqui eu não estou sendo exato. Nesse caso aqui, eu tenho o meu valor real, que coincidiu com a média medida, então meu processo tem um vício baixo. Ele realmente está medindo o que deveria medir. Só que toda hora ele me retorna um valor diferente. Todas as minhas análises me deram valores muito diferentes. Então eu tenho baixa precisão nessa medida. Também nesse caso eu vou ter um processo com baixa exatidão. Eu tenho baixo vício, eu estou medindo o que realmente deveria medir, só que a cada vez que eu começo eu tenho um valor diferente. Jogando aqui de novo no dardo, se eu quero acertar aqui, nesse caso eu estou acertando aqui, 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 aqui e aqui e aqui. Eu estou de fato acertando em volta da onde eu quero, mas eu não estou acertando em nenhum momento. Então esse aqui também é um processo que não me dá exatidão nenhuma. Nesse caso aqui, eu tenho o meu valor real, a minha média, que está bem longe, então eu tenho um vício, só que a minha precisão aqui está um pouquinho maior. Minha curva ela já está um pouco mais fechada, ela já está mais próxima da média. Então, nesse caso, a minha precisão ainda não está tão boa, mas ela está menos pior. Também eu tenho alto vício, porque a minha média está longe do valor real. A minha precisão ainda está baixa, não está legal. Também tem uma baixa exatidão. Então, voltando àquele primeiro exemplo, onde eu deveria acertar aqui, eu começo a acertar aqui, 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 aqui. Eu começo a acertar em volta dessa região e os meus tiros, eles saem todos muito perto uns dos outros, Tá melhorando, só falta eu regular isso daqui agora, Ainda não está exato. Aqui eu tenho um processo que eu tenho uma minha média, tá passando aqui no meio. Desculpa o traço torto. E a minha precisão está muito alta. Olha só como os meus dados experimentais estão todos coincidindo com o valor que realmente deveria dar. Não está cada hora dando um valor diferente. Está todo mundo ali dando no mesmo lugar. Só que o meu vício ainda está muito alto, Eu não deveria estar acertando só aqui. Eu queria aqui. Queria medir esse valor aqui.
Então aqui eu tenho um alto vício, uma alta precisão, mas ainda assim o meu processo não está sendo exato, né? Voltando lá ao exemplo do tiro ao alvo, eu deveria acertar ali, agora eu estou acertando aqui, 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 aqui. Minha precisão está muito boa, mas a minha mira ainda está ruim, porque eu ainda estou acertando longe de onde eu deveria. E por fim, um processo aqui totalmente exato, né? No qual a minha precisão é muito boa, né? Eu estou acertando realmente em volta de onde eu deveria e estou acertando no lugar certo. A minha média das minhas análises coincidiu com a média que a gente deveria fazer, que a gente deveria medir, né? Então, nesse caso, sim, eu tenho um baixo vício, porque eu estou acertando onde eu realmente deveria acertar, e uma alta precisão. Nesse caso, eu tenho uma alta exatidão. Então, eu deveria acertar aqui, agora eu estou acertando aqui, 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 aqui. Agora sim, meu processo está perfeito. E é isso aqui que a gente almeja no processo de amostragem, tá, pessoal? A única forma de eu garantir com que a amostra seja representativa é que eu acerte, né, que ela seja realmente, que ela represente realmente a amostra global, a minha população. A aplicação das técnicas de amostragem vai contribuir com a gente nisso daqui. Então, a amostragem industrial, normalmente a gente tem duas formas de amostrar o material, mas o mais indicado é que esse material seja amostrado em movimento. Vamos supor aqui que eu tenho uma pilha de minério, aqui está a superfície, ela tem 200 toneladas de minério de ferro, e eu estou aqui embaixo com uma pá na mão, querendo coletar um incremento. Qual é a forma mais adequada de eu pegar o incremento nesse caso? Pegar o material aqui da base? Tentar pegar aleatoriamente vários pontos da pilha? Pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui, pegar aqui. Circular ela todinha, a base dela. Tentar pegar lá de cima para pegar material fino. Isso vocês acham que é uma forma adequada de fazer uma amostragem? Na verdade não é. Eu não posso esquecer que essa pilha ela tem 3 dimensões. E lá no meio dela, na parte interna da pilha, existe uma quantidade de material que eu jamais vou conseguir alcançar dessa forma. Eu estou dando possibilidade desse material aqui ser mostrado? Nunca dessa forma. Então, em mineração, a gente geralmente não faz amostragem no material estático, devido às grandes dimensões e a possibilidade de não coleta desse pessoal aqui de dentro. Então, normalmente, o que a gente tem são mostradores com o material em movimento. Geralmente, quando o material está particulado, a gente faz isso ao final de alguma correia transportadora, por exemplo. Então aqui o material está sendo transportado como um todo. Na hora dele cair, o amostrador vai lá e corta esse fluxo, pega um pouquinho dele. Aí de tempos em tempos ele vai lá e volta, pega mais um pouquinho. Volta, pega mais um pouquinho. Então como o material está em movimento, teoricamente, todas as partículas que estão passando por ali têm, sim, a mesma probabilidade de serem coletadas. E é dessa forma que normalmente é feito. Aqui, nesse caso, o amostrador ele tem uma trajetória retilínea, mas ele também pode ter uma trajetória circular. Então, esse copinho aqui ele vai girar em sentido horário ou anti-horário, de tempos em tempos, e cada vez que ele passa nesse fluxo de minério em movimento, que está caindo aqui no final da correia, ele vai coletar uma amostra que está em movimento, e aí, teoricamente, todas as partículas têm a mesma probabilidade de serem coletadas. Normalmente é assim que é feito. Turma, uma vez coletada a amostra primária, comentei com vocês que ela não tem, geralmente ela tem uma massa grande ainda, né, que não possibilita a gente fazer nenhuma análise química, nenhuma análise física, nenhum peneiramento. A gente precisa reduzir a massa desse material aí de forma significativa. Então a gente tem 3 formas em laboratório, 3 formas básicas de poder fazer essa partilha, essa divisão de massa em massas menores, né, sucessivamente até que a gente obtenha a quantidade necessária para as análises. O primeiro deles é o quarteador de Jones. É um equipamento formado por várias calhas aqui dentro, né? Então tem várias gretas aqui. Cada uma delas desliza para um lado. Então essa aqui cai para cá, a segunda cai para lá, a terceira cai para cá, a quarta cai para lá, e assim sucessivamente. Geralmente o número de calhas é par, justamente para cair a mesma quantidade de massa para cá e para lá. E a abertura aqui a gente tem, é um parâmetro importante. Essa abertura ela tem que ser pelo menos 3 vezes maior do que o maior tamanho de partícula presente na amostra. Isso para garantir que a amostra não vai ficar agarrada aqui e não vai ter chance de cair. Então a gente coloca o material aqui em cima, espalhado de forma bem homogênea, e aí esse material, assim que ele cai, ele vai ser dividido e vai cair
metade do fluxo para cá e metade do fluxo para lá. A gente consegue dividir ele quase que perfeitamente pela metade. Lógico que a gente não vai dividir perfeitamente porque tem todas aquelas variações, né, de densidade, de tamanho de partículas, de quantidade de partículas diferentes que vai para um lado e que vai para o outro. Então existe sim essa variação. Mas nesse equipamento a gente manipula ao mínimo a amostra. A gente dá uma certa homogeneizada nela, mas na hora de dividir o material a gente manipula ela muito pouco. Tá? Então a gente tem erros pequenos, né, geralmente com esse equipamento. Ali a gente coloca a amostra em cima. Muitos equipamentos têm uma alavanca aqui embaixo que trava como se fosse uma portinha aqui embaixo. Então o material fica acumulado aqui em cima. Tá? Nesse caso a gente consegue acomodar o material, espalhar ele de forma bem homogênea ao longo de toda a superfície, justamente para garantir uma maior homogeneidade de massa. E aí no final a gente abre essa portinha e o material cai lá embaixo. Nos modelos que não tem essa portinha, o material tem que ser colocado aqui direto em cima e ele vai cair automaticamente. Então a forma de colocar o material aqui em cima tem que ser a mais homogênea possível, justamente para garantir mais homogeneidade, né? A gente tentar dividir uma massa perfeita para os dois lados. E aqui o material caindo ali embaixo. Uma outra técnica utilizada é a pilha cônica. Esse método consiste em homogeneizar o material, né, formando uma pilha cônica, e ele é indicado quando a gente tem um material uma massa menor de material, que eu consigo manipular ela com perfeição, né, manipular ela totalmente com o uso de espátulas ou com uma lona. Então a gente coloca o material em cima de uma lona, ou mesmo da bancada, limpa, tá, pessoal? E aí, se eu estiver fazendo a lona, eu vou dobrando a lona uma extremidade para a outra, né, de cá para cá, depois de cá para lá, depois daqui para cá de novo, depois de lá para cá, para fazer esse material sofrer várias revoluções aqui, né? O que eu quero é misturar esse pessoal aqui. Então você tem que garantir que essa amostra ela esteja bem homogênea. Então depois de revolvido todo esse material, né, a gente vai deixar a pilha bem certinha, né, o mais simétrica possível. Lembrando que sempre vai ter um material aqui que vai espalhar para os lados, então empurra esse material ali para a base da pilha, né, deixa ela bem certinha. Próximo passo é achatar o topo da pilha para poder facilitar a divisão dela. E aí a gente vai dividir ela na forma de cruz, tá, pessoal? Eu vou gerar 4 massas, tá? Não uma forma de X, tá, gente? Porque se eu divido a forma de X, essas duas massas aqui são menores do que essas duas aqui. Então aqui é na forma de cruz, tá? Não confundir isso. Toda cruz é um X, mas nem todo X é uma cruz, né? Lembre-se disso. Então a gente divide esse material em 4 partes e aí separa aqui. Para a divisão da amostra, eu vou pegar essas porções que estão opostas, vou juntar elas e vou compor uma pilha de cá. E aí essas outras duas eu vou juntar e vou compor outra pilha. Se essa massa ainda estiver grande e eu precisar diminuir ela mais ainda, eu faço isso de novo. Formo a pilha, divido ela em 4 partes e gero 2 alíquotas. Essa daqui eu vou sempre guardar como arquivo. E a outra técnica que a gente usa é a pilha alongada. Nós usamos essa técnica quando a gente tem uma quantidade um pouco maior de amostra, que dificulta um pouco a manipulação dela. Tá? Então a gente faz a homogeneização da pilha, né? A gente vai botar esse material em bancada, vai fazer a homogeneização dela, a gente toma porções dela e vai formar uma pilha alongada. Eu vou determinar um tamanho, né, que minha pilha quer ter. Então, aos poucos, eu vou pegando parte dessa pilha que foi homogeneizada, coleta um pouco de material, e eu vou despejar em um sentido. Acabou meu material, eu vou lá na pilha, coleto mais um pouco e volto no sentido oposto. Acabou? Pego mais um pouquinho e vou no primeiro sentido. Então eu vou fazendo um zigue-zague. Ora eu passo nessa direção, ora eu passo nessa. Ora eu passo nessa, ora eu passo nessa. Tá, pessoal? Isso aqui é um processo bastante similar ao processo de formação das pilhas pulmões na entrada da usina. As pilhas pulmões são formadas desse jeito. Como eu estou lidando ali com quantidades muito grandes de minério, eu não consigo manipular, o fato de eu estar fazendo um zigue-zague já é uma tentativa de homogeneizar essa pilha, tá, pessoal? Então é importante essa questão do zigue-zague. No final, né, depois que eu tiver todo o meu material formado na pilha, as extremidades da pilha ela não se comporta do mesmo jeito como o material se comporta aqui na parte de dentro, né? A gente coloca o material aqui, ele rola de um jeito diferente do que ele rolaria de cá. Então, quando a gente termina de fazer a pilha, a gente vai coletar essas extremidades e redistribuir aqui em cima de novo, tá? De forma a dar a mesma homogeneização para as pontas que a gente deu para a parte interna da pilha.
Tá? Então aqui na figura de baixo, aqui a gente já fez a retomada das extremidades e já redistribui ela de novo. Então, pessoal, uma vez formada a pilha, agora imagine que a gente está tendo uma visão superior aqui, ó, vista superior. Eu vou fazer a divisão da minha pilha, né, no sentido longitudinal, e vou segmentar ela no sentido transversal, né, que eu vou gerar aqui, nesse caso aqui eu gerei 20 porções, né, então vou numerar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí na pilha oposta, né, do lado oposto eu numero ela ao contrário, né. Então aqui na hora de fazer a retomada eu vou tentar coletar de forma melhor possível, né, tentando misturar o menos possível essas alíquotas. Eu vou pegar todas as alíquotas ímpares e vou usar elas para poder compor uma pilha. Então eu pego todas essas ímpares e junto elas do lado de cá. E as pares que sobrarem eu vou fazer para o lado de cá. E aí se eu precisar de fazer mais uma nova partilha, eu posso fazer a mesma coisa com a pilha alongada com essa massa, ou posso partir para uma outra técnica, já que a massa agora já se reduziu pela metade. Então as 3 formas de amostragem são muito usadas em laboratório. Algumas manipulam as amostras mais do que outras, né? A pilha alongada ela é um pouco mais difícil de fazer, a gente manipula muitas amostras, especialmente no momento de coletar as alíquotas, é um pouco trabalhoso e gera muita mistura de massa, né? Então aqui é uma fonte grande de erro. A pilha alongada ela é difícil de ser feita e ela tem que ser trabalhada da forma mais cuidadosa possível, né? Para diminuir ao máximo os erros gerados, tá? Pessoal, erro de perda de massa, erro de separação de massa. Então, pessoal, agora a gente vai poder entrar na parte do vídeo que eu vou mostrar para vocês a parte prática, né, feita em laboratório, e também como fazer o tratamento dos dados no Excel.